E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou começar a falar com vocês a respeito de poema, essa matéria nova e maravilhosa, super fofa e bonita. Primeiro de tudo, a gente tem que saber, né? Vocês precisam ter em mente qual o conceito de poema, o que é o poema, o que é esse gênero textual. Alguns de vocês, obviamente, já sabem, né? Mas só para esclarecer a mente de vocês, o poema ele se traduz como um gênero textual que ele é norteado, o norte dele, a direção dele, por características específicas, que a gente vai ver mais para frente nos próximos slides, cuja finalidade, cujo propósito do poema discursivo se pauta pelo despertar de sentimentos, pelo provocar de emoções. Ou seja, o objetivo do poema é tirar emoções do seu leitor. O poeta, ele proporciona na sua escrita, né, o despertar desses sentimentos. A gente vai ver ao longo dos slides como é que ele faz isso, quais as características, o que vem no poema e tal. Composição de um poema. Coloquei aqui em cima para vocês que um poema ele é um gênero textual que é dividido em estrofes e versos. Cada estrofe é constituída por versos, introduzidos pelo sentido das frases e mais raramente em conversa, em que a poesia, forma de expressão estética através da língua, geralmente se manifesta. A informação mais importante de tudo que eu acabei de ler. O poema, ele é um texto, é um gênero textual dividido em versos e não em prosa. A gente tem uma diferença muito grande, provavelmente vocês já ouviram falar nessa diferença, verso e prosa. Um texto em prosa é um texto corrido, diferente do poema. Já o poema, ele é escrito em versos, em linhas, certo? Já a prosa, a gente não tem um planejamento estético da prosa. Por exemplo, a redação de vocês é escrita em prosa. Você não fica regulando o tamanho da linha que você vai usar, como você vai usar. Já no verso, já no poema, isso acontece. A crônica, ela geralmente é em prosa, a dissertação argumentativa é em prosa, dentre o romance é em prosa, os livros que vocês leem, se não for de poema, eles são em prosa. O poema que eu digo, desculpa, ele é escrito em estrofes e essas estrofes são constituídas por versos. O que isso quer dizer? Cada linha desse poema que está aqui para vocês, que eu vou ler aqui rapidinho para vocês, chama-se O Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Provavelmente vocês já devem ter visto essa última frase, que seja infinito enquanto dure, ou então que seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. É um poema famoso, digamos assim, não sei se para vocês, mas ele vai falar, sim, obviamente, sobre o amor. E ele tem a consciência clara de que o amor ele acaba, mas ele quer que esse amor seja infinito enquanto ele dure, que ele seja intenso, que ele seja quente, ardente, mas essa chama um dia vai se apagar, né? Mas enquanto isso não acontece, o soneto da fidelidade, ele promete essa fidelidade para o amor, a quem ele destina esse amor, certo? Percebam que esse poema ele é dividido em 4 partes. Essas partes são chamadas de estrofes. As estrofes são essas partezinhas, não são parágrafos, né, mas parecem parágrafos, se é que a gente pode dizer assim. Então esse poema é dividido em 4 estrofes e cada estrofe tem uma quantidade específica de versos. Percebam essa primeira estrofe aqui em cima, ela tem 4 versos. 1, 2, 3, 4. Segunda estrofe, 4 versos também. Terceira estrofe, a gente tem 3 versos e a quarta estrofe
3 versos. Nossa, que coincidência, 4, 4, 3, 3. 3, 3. Tem um nome para esse tipo de poema? Tem sim. Quando a gente tem um poema que ele é formado por 2 quartetos, ou seja, por 2 estrofes formadas cada uma por 4 versos, e 2 tercetos, ou seja, estrofes, cada uma formadas por 3 versos, a gente tem um soneto. Não é à toa que o nome do poema é Soneto da Fidelidade. Vinícius de Moraes, ele é famoso por seus sonetos, né? Todo poema dele, chamado soneto, tem essa estrutura de 4, 4, 3, 3. 4 estrofes, 2 com 4 versos e 2 com 3 versos, certo? Então ele tem, por exemplo, soneto da separação, soneto da fidelidade, soneto do amor eterno. Então ele escreve vários sonetos com temas diferentes, mas neste mesmo formato. Para quem tem alguma curiosidade, o Vinícius de Moraes é esse carinha aqui. Outra coisa muito importante que a gente encontra no poema, nos poemas em geral, mas não é algo obrigatório, é a rima. Percebam que esse poema, a primeira estrofe, vamos olhar só para esses 4 primeiros versos aqui, esse primeiro quarteto, certo? De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. A gente tem rima. O primeiro verso, ele rima com o último verso dessa estrofe, e os versos do meio, eles rimam entre si, né? O segundo verso, ele rima com o terceiro. Atento rima com pensamento, tanto rima com entanto. Para quem não sabe o que é rima, é essa repetição no finalzinho da palavra que ocasiona uma sonoridade bacana, né? No verso e no poema. Vamos ver se isso se repete também nas outras estrofes. Segunda estrofe, momento combina com contentamento, canto rima com pranto. Procure essas duas últimas estrofes, elas são um pouquinho diferentes, porque elas não têm 4 e 4, é 3 e 3. Então percebam que o primeiro verso, e assim quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Esse procure, ele vai rimar com o último verso do poema lá embaixo, com o dure, certo? E quem sabe a morte, a angústia de quem vive, vai rimar com o primeiro verso da última estrofe, eu possa me dizer do amor que tive. Já o último verso da penúltima estrofe, quem sabe a solidão, fim de quem ama, vai rimar com o verso do meio da última estrofe, que não seja mortal, posto que é chama. No geral, os poemas eles são caracterizados por essa estilística. Eles possuem rima. Não é obrigatória, mas um poema que se preze sempre vai apresentar uma rima. E além da rima, ele possui um ritmo. Percebam, de tudo ao meu amor serei atento. Antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Esse poema já virou uma música. Se vocês procurarem Soneto da Fidelidade, vai aparecer uma partezinha desse poema numa música. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, provavelmente vocês já ouviram o nome dele como um cantor. Além de poeta, ele usou os poemas dele para compor músicas. Ele colocou melodias nos seus poemas e ele cantou os seus próprios poemas. Então, para a gente conseguir cantar, uma característica muito forte da música é o ritmo. Se o poema dele não tiver ritmo, ele não vai conseguir cantar o poema dele. Então percebam, há uma separação silábica diferente no poema, que é a separação métrica dos versos. O primeiro, por exemplo, vou falar para vocês quantos versos rítmicos tem. De tudo ao meu amor serei atento. 10 sílabas métricas. Vamos ver o segundo. Antes e com tal zelo sempre tanto. 10 também. A separação silábica do poema, que no caso a gente chama de separação rítmica, é completamente diferente da nossa separação silábica do colégio. Primeiro, que a gente não vai contar até o último verso, por isso que é tam, eu parei no tam, a tem, a gente vai parar na última sílaba tônica. E a gente junta, quando tem uma vogal começando uma palavra e uma consoante terminando a palavra anterior, a gente junta. É meio esquisito, né? Mas é fácil. Vocês vão prestar atenção pela a minha sonoridade. O segundo verso que eu acabei de falar, eu disse o seguinte:
teise com tal ze lue sempre, sempre, esses dois e's eu juntei num e só, sempre tan, né? Então, quando a gente tem duas vogais iguais, a gente junta é igual a gente fala, certo? Porque a sonoridade da música, do poema, no momento que a gente for ler, a gente não vai ler com muita ênfase, sempre e tanto. A gente lê sempre e tanto, né? Sempre e tanto. A gente nem escuta o segundo e. Mas essa separação, vocês não precisam aprender, é só por curiosidade para vocês perceberem que todo esse poema, se a gente parar para contar todas as sílabas métricas do poema, a gente vai perceber que ele é um decassílabo, porque todos os versos são compostos por 10 sílabas métricas. Eu provei para vocês já que os 2 primeiros versos têm isso. Se vocês quiserem, eu provo o restante. Vou provar pelo menos até o final dessa estrofe. Que mesmo em Fá, Se, Do maior em Can, 10 sílabas métricas. Dele se encante mais meu pensamento. 10 sílabas métricas novamente. A gente comprovou que esse soneto é um decassílabo, porque deca vem de 10 sílabo, 10 sílabas métricas. Só por curiosidade, só que eu contei isso para vocês. Só o que vocês têm que saber é que o poema é formado por estrofes, versos que compõem essas estrofes, rima e ritmo, que é essa sonoridade, a musicalidade da música, do poema que eu digo, certo? Prosseguindo aqui, já falei para vocês um pouquinho no slide anterior essa diferença, mas para quem não ficou claro, o verso é cada linha do poema. A estrofe é o conjunto desses versos que forma como se fosse um parágrafo. Lembra que eu mostrei lá para vocês que aquele poema tinha 4 estrofes, cada estrofe. No total, ele tinha 12 versos, né? Porque 4, 4 mais 8, 3, 3, 12, certo? Deixa eu conferir aqui só, porque eu acho que eu fiz a conta errada. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versos, gente. 14, 2 não. Tudo bem? Prosseguindo aqui agora para vocês, tem mais um elemento que é muito importante no poema, que é chamado o eu lírico. Não sei se vocês já ouviram falar nesse cara. Não é um cara complicado, não. O eu lírico é gente boa. Também conhecido como a voz que fala no poema, o eu lírico é o indivíduo que passa os sentimentos e as situações expressas nos versos. Ah, mas Vinícius de Moraes, ele escreveu o Soneto da Fidelidade. Ele estava apaixonado? Não necessariamente. Quem estava apaixonado era o eu lírico do poema dele, certo? Então já ouviram falar naquele poema do Fernando Pessoa? O poeta é um fingidor. Finge tão bem que até finge a dor que deveras sente. Então, o poeta, ele finge um sentimento, ele sente aquele sentimento mentiroso, que na verdade ele não está sentindo aquilo, mas ele faz se passar por outra pessoa para colocar aquele sentimento no papel. Porque no final das contas, não importa se eu escrevi um poema de amor, não necessariamente eu estou apaixonada. Eu só fingir estar apaixonada para conseguir passar aquela emoção para o papel. A voz que fala no poema, aquele eu amo Maria. Aquele eu não é quem está escrevendo o poema, não é o poeta, é o eu lírico, certo? Sobre a interpretação do poema, lembra lá no inicinho que eu falei para vocês que o objetivo do poema era emocionar, causar sentimentos no leitor. Quando a gente lê o Soneto da Fidelidade, é aquela gritaria, meu Deus, aqueles suspiros, que seja eterno enquanto dure, nossa, que lindo, maravilhoso, vou colocar no status do WhatsApp, né? Acontece essas coisas. O objetivo é exatamente esse, certo? Eu trouxe agora para vocês uma interpretação de uma atriz, né, brasileira, a respeito de um dos poemas desse carinha aqui, Carlos Drummond de Andrade. O nome do poema é O Amor Bate na Horta. Prestem bastante atenção que eu vou colocar aqui para vocês. Tá, vamos lá. Lembra? Ai, poesia é um bicho, coisa difícil. Nossa, quebra-cabeça danado. O amor bate na horta. Cantiga de amor sem eira nem beira. Vira um mundo de cabeça para baixo. Suspende a saia das mulheres. Tira os óculos dos homens. O amor, seja como for.
é o amor. Meu bem, não chores. Hoje tem filme do Carlito. O amor bate na porta. O amor bate na horta. Fui abrir e me constipei. Cardíaco, melancólico. O amor ronca na horta entre pés de laranjeira. Entre uvas meio verdes e desejos já maduros. Entre uvas meio verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos. E quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega. O amor desenha uma curva, propõe uma geometria. Amor é destruído. Olha. O amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto. O amor se estrepou. Aqui estou vendo sangue que corre do corpo andrógeno. Essa ferida, meu bem, às vezes não sara nunca. Às vezes sara amanhã. Aqui estou vendo amor irritado, desapontado. Mas também vejo outras coisas. Vejo beijos que se beijam. Ouço mãos que se conversam e viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que eu não ouso compreender. Criança, só tenho uma coisa a dizer para vocês. Que lindo, não? Esse poema, O Amor Bate na Horta, está escrito exatamente como ela leu, só que ela interpretou, ela trouxe sentimento para aqueles versos, né, para que as pessoas pudessem admirar, né, chorar, ficar louca, como eu, por exemplo, porque é lindo, gente, simplesmente é maravilhoso, é lindo, tem ritmo, tem emoção, tem sonoridade. Não necessariamente tem rima. Rima, ela vai fazer parte de algumas correntes literárias, como o parnasianismo. Acalme o coração, vocês vão aprender isso no ensino médio, então só esquece. O Drummond, por exemplo, é um poeta modernista. O modernismo, ele não obrigatoriamente ele vai ter rimas no seu poema, certo? A gente vai ver, vocês vão ver isso no ensino médio. O que vocês só tem que ver, vamos fazer um resumão agora, do poema. O poema, ele é composto por estrofes, por versos, rima e ritmo. A voz que fala no poema é conhecida como o eu lírico, certo? Que é aquele personagem, aquela pessoa que está ali no poema, não é o poeta que está apaixonado, não é o poeta que está triste, não é o poeta que está vendo o amor se estrepando, né? Quando ela fala o amor bate na horta, ela está falando do amor no geral, nas pessoas. A gente se machuca amando também, a gente cai, mas também há as coisas boas, né? Os beijos, as mãos que se enamoram, né? Como ela estava falando lá, certo? Espero que tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tudo bem? Nos vemos nos próximos capítulos dessa disciplina, tudo bem, gente? Um beijo.